Política externa do futuro governo de Donald Trump. Se a gente mede a política externa pelos que vão executá-la, é interessantíssimo o que vem aí na nossa roda, preste atenção. É um time escolhido, agora a dedo, para implementar o que ele disse que ia fazer na campanha. Então, quem não levou o Trump a sério na campanha, preste atenção agora dos nomes que ele está colocando para implementar o que ele disse. Confira na reportagem da correspondente da CNN Brasil em Nova York, nossa Mariana Giangiacomo. O convite ainda não é oficial, mas fontes próximas ao presidente eleito confirmam que o senador republicano pela Flórida, Marco Rubio, deve ser o próximo secretário de Estado dos Estados Unidos. É o cargo mais alto da diplomacia americana. Rubio já fez parte do Comitê de Relações Exteriores do Senado e defendeu diversas vezes que a Casa Branca deveria adotar uma postura mais agressiva em relação à China, inclusive propondo banir empresas de setores considerados estratégicos. A equipe diplomática de Trump também deve contar com o deputado republicano Mike Waltz, segundo fontes da CNN. Ele deve assumir o cargo de Conselheiro Nacional de Segurança, responsável por guiar o presidente dos Estados Unidos em conflitos geopolíticos. A também deputada Elise Stefanik será embaixadora americana nas Nações Unidas. Trump confirmou a indicação em um comunicado divulgado na segunda-feira. Como parlamentar, ela tem feito críticas duras à ONU e chegou a pedir que a Casa Branca cortasse qualquer financiamento à agência da entidade para refugiados palestinos. O último anúncio foi divulgado nesta terça-feira. John Ratcliffe será o novo diretor da CIA. Hoje, ele é co-presidente de um think tank ligado ao movimento de Donald Trump. As prováveis indicações de Trump mostram que a diplomacia americana deve se distanciar da postura adotada pelo governo Joe Biden. Essa nova realidade colocou os principais fóruns globais de discussão em compasso de espera, inclusive o G20, neste ano presidido pelo Brasil. Os principais negociadores dos países do G20 começaram a se reunir nesta terça-feira no Rio de Janeiro. Os Sherpas, como o grupo é apelidado, são responsáveis por buscar um consenso entre as nações do bloco antes da cúpula dos chefes de Estado, que começa na próxima segunda-feira. Em entrevista à CNN Brasil, o Sherpa brasileiro, o embaixador Maurício Lírio, minimizou os impactos da mudança na Casa Branca para o trabalho do grupo. E é preciso recordar que o presidente Trump será presidente pela segunda vez. Né? E, portanto, ou seja, já temos, né, inclusive, eu diria, né, informações e conhecimento da sua atuação no plano internacional. E agora mais uma, né? Nós temos o Pete Hegseth, nosso colega, Olival, host de um programa de televisão na Fox News. Ele está sendo indicado, mas é veterano de guerra, nem você e eu somos veteranos como combatentes, só como correspondentes. Como correspondentes. Não tem nem metade do que eles aguentam lá, mas enfim, vamos ao que interessa. Ele vai ser o homem do Pentágono. Você tem alguma pretensão como apresentador de televisão de virar secretário de defesa, Lorival, não? Zero. Deixa agora de piada, vamos ao sério com o Rubens. Rubens, olha o time, Rubens. Eles são aquilo que a gente pode considerar dentro das doutrinas e da forma que o Trump indica que ele enxerga o mundo, extraordinariamente leais a essa forma de pensamento. Isso sugere o que para você, diplomata profissional? Esse é o principal, realmente, caráter e característica de todos esses que estão sendo indicados. Realmente, o Trump parece que vai cumprir o que ele prometeu, né? De executar todas as suas promessas. Se o Marco Rubio for indicado para o Departamento de Estado, é uma tendência talvez não tão radical isolacionista como o Trump parece ser, né? Mas, de qualquer maneira, ele vai cumprir as diretrizes do Trump, né? Sobretudo em relação à China. Eu acho que esse time todo que está sendo montado, quase todos eles se pronunciaram muito fortemente para o endurecimento da posição em relação à China. O Marco Rubio fez vários pronunciamentos, mas ele também, como é descendente de cubanos, se ele for nomeado, vai ser uma situação muito complicada aqui para a região, né? E, sobretudo, para o Brasil,
porque ele publicamente já criticou o governo atual, tem posições muito fortes em relação à Venezuela, à esquerda aqui da região. Então, eu acho que as nomeações indicadas até aqui mostram uma coerência por parte do Trump. Ele tá indicando pessoas que vão cumprir o que ele prometeu. Lorival, se a gente tentar fazer um paralelo entre o primeiro mandato do Trump e as pessoas que ele colocou ali. Por exemplo, inicialmente no Departamento de Estado, ele foi pelo presidente de uma major oil company, de uma enorme, de uma petroleira, que de fato costumam ser CEOs com uma larga experiência em geopolítica. Particularmente uma grande petroleira, eles têm uma compreensão muito clara e prática do que são as tensões geopolíticas no campo que eles operam. Não ficou muito tempo no cargo. Quando a gente considera o Pentágono, houve muita fricção entre Trump e o Pentágono. Muita. O Trump passou a ser detestado pelos generais. Agora ele põe um colega nosso da televisão para tomar conta do Pentágono. No fundo, ele está bypassando toda a estrutura burocrática que ele tem de defesa, de condução direta de operações militares para um inexperiente. Claro. O Pete Hegseth, ele não tem uma carreira que conduziria tradicionalmente ao cargo de secretário de defesa, embora tenha lutado no Iraque e no Afeganistão. O que ele tem é um livro chamado A Batalha pela Mente Americana, desenraizando um século de deseducação. E aí a preocupação dele é com a cultura woke, com a influência das preocupações com a diversidade de gênero e de raça nas Forças Armadas Americanas. Ele acha que isso retira o foco, a energia, a meritocracia necessária para uma hierarquia militar. E o Trump, ele também tem feito declarações e esteve em atrito também com militares, atribuindo a eles essas preocupações. Embora os problemas do Trump tenham sido muito maiores, é evidente, né? O Trump tentava usar politicamente as Forças Armadas. Naquele período do George Floyd, daqueles protestos, ele tirou uma foto ao lado do comandante do Estado-Maior Conjunto, que não gostou nada desse uso político. Ele estava de farda, o general Mark Miller, e depois escreveu uma carta denunciando esse uso. Os 7 generais o apoiaram e assim por diante. E agora o Wall Street Journal traz a informação de que ele estaria pensando em fazer um decreto para criar um conselho de guerreiros, seria esse o nome, para fazer a triagem dos comandantes americanos. Seriam oficiais já da reserva que cuidariam disso e recomendariam ao presidente demissões, que o Wall Street Journal está chamando de expurgos, porque ele ouviu fontes na ativa que estão muito preocupados com a possível politização das Forças Armadas. Rubens, você já trouxe para nós um pouco a sua perspectiva como profissional do que o eventual ocupante da cadeira de secretário de Estado, Marco Rubio, poderia significar em termos do Brasil. Pela biografia política e pessoal dele, veio aí as suas afirmações. Agora, Trump teve severas dificuldades com as agências de inteligência. Ele desconfiou profundamente delas e continua profundamente desconfiado. Ele tem agora Ratcliffe como o novo possível ocupante da cadeira de diretor-geral da CIA. Isso indica, do ponto de vista da nomeação dessa figura, ainda não está confirmada, Rubens, é especulativo ainda na imprensa americana. Que tipo de postura do Trump em relação aos serviços secretos e à formulação de políticas dele? Essa desconfiança, eu acho que vai estar se materializando, né? Ele, como você mencionou, ele teve muitos atritos no primeiro mandato dele. Eu acho que isso pode criar algum problema para ele, né? Porque a burocracia, você sabe que é unida, né? E se ele começar a criar muitos problemas, inclusive já se divulgou, não é?
ele fez a promessa de campanha, ele quer acabar com o Ministério da Educação, descentralizando tudo para os estados. Então, ele está... Eu acho que essa atitude dele em relação à burocracia americana, eu acho que pode ser uma fonte de atrito para ele muito grande. A questão dos órgãos de segurança, né, desde o conselheiro de segurança com esses outros que foram nomeados, eles têm uma unidade ideológica, né? Mas agora fazer essa comissão de expurgo, isso eu acho que pode gerar uma situação muito complicada para ele. Quer dizer, ele não necessitava necessariamente de fazer isso agora, para conter essa dificuldade que ele teve no primeiro mandato. Não caberia, né, fazer esse tipo de coisa, mas ele está radicalizando o tratamento que ele repetiu muitas vezes na campanha contra o funcionalismo, contra a burocracia do Estado americano. Eu acho que isso pode ser uma dificuldade inesperada aí para ele. Lorival, nós temos apenas só mais um minuto. Acaba do New York Times de publicar aqui uma crônica do Thomas Friedman, que é um notório oponente do Trump, um dos principais colunistas de política internacional da imprensa americana e da imprensa mundial em geral, uma das vozes mais respeitadas. E ele está dedicado exatamente ao que nós, Rubens, você e eu estamos aqui, de entender que o Trump, qual é o plano do Trump com esse time. E aí eu fiquei muito surpreso de ver o Thomas Friedman completar a coluna dele com uma frase do Mike Tyson. Todo mundo tem um plano até levar uma porrada na boca. Bem, eu acho que haverá muitas porradas nesses, sobretudo, provavelmente nos 4 anos, né? Mas sobretudo no início desse governo. Acho que vai ser um governo muito de experimentação, né? E tanto assim que o Trump provavelmente vai manter essas pessoas que nós estamos discutindo aqui como interinos, exatamente para ir testando, para não ter o trauma da demissão, de ter de fazer uma nova sabatina no Senado para aprovação e tal. Então, vai ser um laboratório das ideias do Donald Trump e da lealdade desses atores todos. E vai ser realmente uma coisa a gente pode garantir, vai ter muitas coisas inéditas na história dos Estados Unidos, não necessariamente para bem.